Alô, galera da física, chegando com mais uma videoaula para você. E hoje nós vamos discutir cinemática. Então, na área de mecânica, da física, a cinemática estuda e descreve o movimento dos corpos, sem se preocupar com as causas do deslocamento, tá certo? Lembrando que nós vamos estar estudando aqui de uma forma bem tranquila, mesmo porque lá no Google Meet, quando estivermos com as nossas aulas online, aí sim nós vamos expandindo o conteúdo e também tirando as possíveis dúvidas. Então, fique ligado. Vamos começar aqui com referencial, tá certo? Eu trouxe aqui um esquema, um exemplozinho para que a gente possa entender o que é um referencial. Vejamos. Vai observar o seguinte, olha. Eu tenho aqui o instante T0, instante T1, instante T2. Eu tenho aqui um carro, que vai se repetindo aqui 3 vezes. Aqui eu coloquei um objeto que está pendurado aqui no teto do carro, ó, que ele também se repete nos 3. Eu tenho dentro do carro um observador, uma pessoa que está dentro do carro, ó, repetindo aqui. E tenho um observador. Então, eu tenho uma pessoa que está dentro do carro e um observador aqui, aqui do lado de fora, no ambiente externo. Vale lembrar o seguinte, olha. Mesmo este carro estando em movimento, a pessoa que está dentro, em relação a ele, em relação ao carro, ela vai estar parada, tá certo? Por exemplo, esse carro aqui está a 80 km por hora. A pessoa que está dentro do carro está parada em relação ao carro, tá certo? Porém, em relação ao meio externo, ela vai estar em movimento, tá bom? Então, o que é que acontece? Vamos imaginar aqui no instante T0, O observador está vendo o carro e, ó, parado, tá bom? Aí vamos ver o seguinte. O carro, ele entrou em movimento. Tá aqui, está em movimento. Então, observe a relação que você vai ter entre o carro, a pessoa que está aqui, o carro, e o observador. Olha aqui, quando o carro ele entra em movimento, então o que é que nós temos aqui? Ó, vai distanciando, olha. Distanciando. Olha, aqui está essa distância, quando ele vai, e aí sucessivamente. Então, quanto mais o carro vai entrando, vai andando, se deslocando, ele vai se distanciando do observador, tá bom? Então, o que é que acontece? Tudo isso cria um referencial. Por quê? Porque observe o seguinte, ó, esta pessoa está aqui dentro do carro, olha, tá vendo aqui? Onde ela já está. Então, o que é que acontece? Se eu estou dentro de um carro e eu estou observando uma pessoa que está fora e eu estou me afastando daquela pessoa, é porque eu estou em movimento, tá certo? Então, isso estabelece essa relação de referencial. Por exemplo, ó, você vai numa moto, numa bicicleta ou até a pé, ou de pé. Então, o que é que acontece? Você vai na sua rua, onde você mora. Então você passou em frente a uma casa, você vai observando que a casa vai ficando para trás. Não é que a casa está se movimentando, mas sim você. Então, se você passa por um poste, você olhou aqui para o lado, você viu o poste. Ao se deslocar, aquele poste já ficou no sentido contrário, já ficou para trás. Então, se você tinha aquele referencial, que era o poste, de que você estava naquele local e você se desloca, então você ao olhar para trás, você vai perceber que o seu referencial, que seria o poste, já ficou para trás, tá certo? É a mesma coisa aqui do observador e da pessoa que está dentro do carro. A partir do momento que o carro ele entra em movimento, olha, ó, tanto o observador está parado, está percebendo que você está em movimento, quanto você que está dentro do carro também está percebendo que está se distanciando do observador, que pode ser o seu referencial. Para quê? Para que você perceba que você está em movimento, tá certo? Então esse referencial justamente que vai colocar você naquela situação de certeza de que está em movimento, tá bom? Então observemos o seguinte, ó.
vamos observar que esse objeto, ele está aqui pendurado no carro, ó, está pendurado e está em movimento, tá certo? Então, se você observar, vamos imaginar que esse objeto caia, ó, caiu. Então, para a pessoa que está dentro do carro, esse objeto ele vai cair na vertical, tá certo? Mas para a pessoa que está fora, né, no caso o observador, ele vai ver o objeto caindo como se fosse, ó, uma parábola, até ele cair totalmente. Você pode fazer aí na sua casa esse exemplo, que você vai ver que dá certinho. Então, se você pegar, por exemplo, ó, esse objeto, ele está aqui pendurado, pendurado, pendurado. E vamos simular aqui o movimento. Então, se você está simulando o movimento e esse objeto cai, para a pessoa que está aqui dentro do carro, ele vai cair na vertical, ó. Esse objeto ele vai cair aqui na vertical, na vertical. Mas para a pessoa que está fora, esse objeto ele vai cair formando uma parábola. Por quê? Porque esse corpo, né, esse carro, ele está em movimento. Então, vamos trazer aqui um exemplo básico. Eu não sei se você vai conseguir visualizar, mas você pode fazer na sua casa. Pega aí uma folha de papel, né, e você faça com que esse objeto ele execute um movimento. E aí você vai ver que a folhinha vai cair, ó. Essa bolinha que está aqui. Não sei se você está percebendo. Então, se você pega esse objeto e faz isso aqui, ele não cai de vez. Ele vai caindo aos poucos, formando uma parábola, tá certo? Então é isso. Eu estou aqui fazendo apenas algumas provocações para que no ambiente virtual a gente possa estar tirando, né, sanando aí algumas dúvidas que possam surgir aí. Valeu? Então, seguindo com a nossa aula de cinemática, vamos analisar aqui agora mais dois conceitos, que são trajetória e deslocamento, tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo bem simples para que a gente possa estar observando direitinho, para que a gente possa entender de fato, tá certo? Por exemplo, ó, professor, o que é trajetória? Bom, a trajetória é o seguinte, é o que você vai fazer. Por exemplo, quantas vezes a gente está assim no local e vai para algum lugar, ô fulano, qual é a tua trajetória? Eu digo, a minha trajetória agora eu vou para a Praça da Matriz, né? Então ele está dizendo que foi para a Praça da Matriz, mas ainda não foi. Por quê? Porque ele ainda não se deslocou, tá certo? Então observe aqui, com esse desenho, a gente pode estar trazendo também a questão de movimento e repouso, tá certo? Então, por exemplo, ó, esse carro, na realidade, ele está em repouso, logicamente, né? A partir do momento que ele for executar uma trajetória que for ter o seu deslocamento, logicamente, ele vai estar em movimento, né? Isso aí a gente percebe no nosso dia a dia, né? Durante aí a nossa vivência diária. Vamos ver aqui? Então, por exemplo, ó, qual é a trajetória desse móvel? Ele está aqui na horizontal, mas precisa ser exatamente na horizontal? Não, pode ser na vertical, pode estar na trajetória inclinada, então depende da situação, tá bom? Mas nesse caso nosso aqui, a sua trajetória, ó, horizontal, então ele vai sair da cidade A para a cidade B. Bom, nós só identificamos aqui a trajetória, tá bom? Agora, para ele executar a trajetória, ele precisa do movimento, tá bom? Ele precisa sair do repouso. E aí, onde entra o quê? O deslocamento. Ele vai ter que se deslocar de onde para onde? Ele vai se deslocar aqui da cidade A para a cidade B. Não é verdade? Então, observe o que nós temos aqui. Primeiro, o móvel ele está em repouso. Pronto, está parado, tá certo? Para ele, nós já identificamos aqui a trajetória, que ele vai sair da cidade A para a cidade B, tá bom? E para ele sair da cidade A para a cidade B, ele precisa de um movimento. Então ele vai estar se deslocando, né? Seu deslocamento vai ser justamente deste ponto A até o ponto B, tá certo? Então não podemos confundir trajetória com deslocamento. A trajetória é aquele percurso. Agora, o deslocamento é o momento que você estiver
executando, tá certo? Então todo dia, quando nós estávamos lá no ambiente de sala de aula, todos os dias nós nos deslocávamos para a sala de aula, não é verdade? Então nós já tínhamos aquela trajetória, tá certo? Então, ou de ônibus, ou a pé, o que seja, nós sabíamos a trajetória. Então aí, nesse caso aí, você, sabendo a sua trajetória, você já vai estar se deslocando. Você já sai do repouso e já entra em movimento. Ok? Fácil, não é verdade? Então, nesse momento, vamos trazer mais um conceito relacionado aí à cinemática. Vamos observar aqui no quadro. Então, o que é que eu tenho aqui? Vamos imaginar, né, que nós tenhamos aqui um país X e um país Y. E nós temos aqui um navio, tá certo? Esse navio que vai se deslocar do país Y até o país X, tá certo? Pois se você observar, nós já temos aqui identificada a trajetória, né? Ó, a trajetória que ele vai fazer aqui, o que ele fez, o que ele vai fazer, tá bom? Então observe aí. Ele já se deslocou? Não, né? Mas a trajetória está aqui. Vamos imaginar. Só que aí agora nós não vamos trabalhar com trajetória especificamente, nem movimento. Nós vamos trabalhar especificamente agora com ponto material, para que você entenda o que é um ponto material. Então, o que é o ponto material? Objeto com massa, tá certo? Cujas dimensões, o tamanho, não é verdade? São desprezíveis, né? Então essas dimensões, elas são desprezíveis. Ou seja, são pequenas em relação às demais dimensões de um problema. Quer ver? Observe aqui no exemplo que você vai entender. Porque se você ler, por exemplo, essa questão, você pode, professor, eu não entendi. Mas observe aqui agora. Ó. Eu tenho aqui, como eu disse a vocês, eu tenho um país, né, X e um país Y. E nesse meio aqui eu tenho um ponto. Ó, um ponto. Vamos entender aqui, ó, ponto material, tá bom? O que é esse ponto? É o navio. Agora observe. Nós temos aqui um país, outro país. O que é um navio relacionado aí a um país? Na realidade é um ponto, não é verdade? Muito pequeno, tá certo? Agora, mas a ideia não é essa aí não para a gente observar. Além dessa ideia, observe o seguinte, ó. Esse navio, ele vai sair do país Y até o X fazendo essa trajetória. Aí eu pergunto a vocês, o formato do navio influencia? O tamanho do navio influencia? Aí você diz, professor, mas se você botar um navio pequeno, ele vai afundar, ele vai ter problemas. Não, mas nós estamos falando aqui em condições, né, em que, logicamente, o navio seja adequado para aquele percurso, para aquela trajetória, tá certo? Então, se eu colocar um navio maior, menor, né, com dimensões diferentes, com tamanhos, né, formatos incrementados ou não, então não vai fazer diferença. Por quê? Porque o navio, nesse caso aqui, se constitui apenas como um ponto material. Como eu disse a vocês. O que é que eu disse a vocês? Que o objeto com massa, realmente o navio tem massa, logicamente, né? Se é matéria, tem massa, já que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E aí o que é que acontece? É um objeto com massa, porém as dimensões, o tamanho, né? O tamanho dele, essas dimensões são desprezíveis em relação às demais dimensões de um problema. Então, por exemplo, quer ver? Se eu for calcular aqui esse trajeto do navio do país Y ao país X, eu vou querer saber se o navio é pequeno, se ele é grande, se ele é médio? Não, porque tudo isso é desprezível. Eu vou fazer o quê? A calcular o trajeto, a distância que ele percorreu, não é verdade? O seu deslocamento. Porque lembremos o seguinte, na área de mecânica, ou na área de mecânica da física, a cinemática estuda e descreve o movimento dos corpos, sem se preocupar com as causas do deslocamento. Tá bom? Então, por exemplo, esse navio ele vai ser apenas um ponto,
né, que é chamado de ponto material. Por quê? Porque o seu tamanho não importa, não é verdade? Se é pequeno, se não é. Então, assim, para resolver o problema não vai interessar. Então, ele vai ser identificado apenas como um ponto em meio aí por exemplo, ao país Y e o país X, tá bom? Que vai se deslocar, mas eu não quero saber se ele é grande, pequeno ou médio. Ele é apenas um ponto. Tá certo? Então, como eu disse a vocês, nós temos um ambiente no Google Meet, que é aquele momento de aula ao vivo, online mesmo, né? Para que a gente possa estar justamente tirando as dúvidas. Eu estou aqui provocando vocês, levando esses conceitos, essas explicações, mas no ambiente lá virtual a gente vai aprimorando essas questões. Beleza? Então, vamos trazer agora um outro conceito da cinemática, que é exatamente, olha, corpo extenso. Tá certo? E o que é um corpo extenso? Aí agora observe, as dimensões são relevantes para resolver o problema, tá certo? Por exemplo, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu tenho aqui um porto, chegou um navio e ele vai atracar nesse porto, ele vai, né, atracar. Então o que acontece? Se esse navio for muito grande, ele vai conseguir atracar naquele porto? Aí você diz, depende, professor, ele vai conseguir, porque já está preparado para ele, sim. Mas e se ele for muito grande? Como é que ele vai conseguir ser acomodado naquele espaço? Aí é já onde entra a questão, que as dimensões são relevantes, tá certo? Por quê? Porque se ele for muito grande, ele não vai conseguir atracar, né? Tanto para carga quanto para descarga, não é verdade? E se ele for pequeno demais também, vai ter essa problemática, né? De diferença de tamanho. Então, o que é que a gente está observando aqui? É que um corpo extenso, as dimensões, elas são relevantes, são importantes para que o problema ele seja resolvido, tá certo? Então, o ponto material, essas dimensões, elas não são importantes. Se o navio for pequeno, médio ou grande, porque ele vai sair de um lugar e vai chegar a outro, tá bom? Mas, se você está colocando aqui como um corpo extenso, aí sim, as dimensões, elas serão importantes para que você, de fato, possa estar resolvendo o problema, né? Você não vai querer, por exemplo, colocar um caminhão dentro da sua garagem que é própria para um carro de passeio, não é verdade? Aí você vai ter que ver que as dimensões, aí o tamanho, tudo direitinho, já estarão aí, essas dimensões serão relevantes para que o problema seja resolvido, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido aí. Volto a dizer, lá no ambiente virtual, nós vamos estar, né, trabalhando todos esses conceitos e também tirando as devidas dúvidas, né? Já que o nosso intuito é isso, é fazer com que você aprenda, tá bom? Então, nesse primeiro momento, cinemática. Valeu, turma da física! Até uma próxima videoaula para você!